Vamos iniciar o procedimento fazendo uma higienização na pele da cliente. Normalmente eu gosto de usar um sabonete da linha François Cosmétique, ele chama Savon. E logo em sequência, o que eu gosto de estar passando, que foi o que eu acabei de aplicar na pele dessa modelo, foi um tônico. Esse tônico é da mesma linha da François Cosmétique, ele serve justamente para equilibrar a pele da cliente, tirar a oleosidade e ajudar na fixação da marcação. Porque querendo ou não, nós vamos usar um lápis, né, digamos que é um lápis de cera. Então, se eu passar esse lápis numa pele um pouco mais oleosa, não vai desenhar, não vai marcar. Então, por isso que eu gosto bastante sempre de estar tirando toda a oleosidade da pele da cliente. Higienização é de extrema importância. Perceba que agora eu estou pintando por dentro do paquímetro. Se eu pintar por fora, pode ser que não risque, não faça a marcação, tá? Então sempre por dentro. Perceba que a marcação central, eu peguei bem no centro do nariz da cliente, tá? Da modelo, no caso. E logo após, eu usei uma medida de 1 centímetro para achar o início da sobrancelha da minha modelo, tá? Então, você sempre vai fazer a marcação central primeiro, é o primeiro passo. E logo após, você vai tirar 1 centímetro de medida entre o centro da sobrancelha para o início, tá? Toda a sobrancelha você sempre vai achar 1 centímetro. Após isso, eu volto novamente a riscar o meu paquímetro com o lápis. Por que de novo? Porque automaticamente a última marcação que eu fiz no paquímetro ficou na pele da cliente. Então, se eu não riscar novamente o paquímetro, a hora que eu for fazer essa outra marcação, não vai riscar, porque perdeu já digamos, o grafite dele, né, o giz dele. Então, automaticamente você deve estar fazendo isso. Perceba que agora eu estou tirando as medidas do ponto alto da minha modelo, tá? Então, normalmente, ó, no caso do dela, vou dar até voltar um pouquinho aqui, ó. No caso do dela, eu usei uma medida de 4,5, mas normalmente, o que eu gosto de estar fazendo? Eu gosto de usar o natural da minha modelo, da minha cliente, né? Eu não trabalho com medidas padrões, sempre o natural. Conseguem ver que eu fui direto no ponto alto dela? Então, sempre façam isso com as suas clientes. Nunca usem medidas padrões, verifique aonde está o ponto alto dela e vá de acordo com o ponto alto. Agora, para achar o final da sobrancelha, o que eu fiz? Perceba que primeiramente eu não estou usando mais o lápis para molhar o paquímetro, e sim uma caneta gel branca, que ela vai me dar um resultado mais limpo na hora de eu fazer a marcação. Mas por que eu não uso essa caneta em outras medidas? Por conta que as outras medidas, necessariamente, eu preciso do paquímetro para fazer a marcação correta. No canto perceba que a marcação final, eu pego bem na pontinha do nariz, cantinho do olho e faço uma leve marcação somente para achar o final. Em sequência, perceba que eu ponho o paquímetro no tragos da cliente e jogo ele reto para achar exatamente aonde que é a altura correta da cauda da sobrancelha da minha cliente, tá? Então, isso daí são apenas umas dicas que eu estou dando para vocês. Tem pessoas que não fazem isso, de colocar o paquímetro no trago da cliente e poder achar a altura, mas eu gosto para ter uma marcação mais 100%. Agora, eu peguei a linha e perceba que eu molhei a linha com o lápis branco. E agora eu estou passando a linha para achar, vamos supor, para achar o ponto alto da minha cliente. Mas como assim um ponto alto? Eu preciso verificar se as duas sobrancelhas estão na mesma altura. E caso não estiver, um procedimento de micropigmentação vai ajudar a fazer essa correção. Então, o que eu fiz aí? Eu liguei de um ponto alto ao outro, deixando a linha totalmente reta, porque se eu puxar uma mão mais para cima ou a outra um pouco mais para baixo, ela ainda vai permanecer torta. Então, eu pego sempre linha reta e marco ponto superior, ponto inferior e a marcação central. Agora eu estou na marcação inferior. A marcação inferior eu sempre pego no último pelo da minha cliente e a marcação central eu sempre pego um pouco acima, aonde realmente inicia os pelos da minha cliente, tá? Então toma bastante cuidado. O designer, você não pode ficar tirando pelos que você acha que não ficaria legal. Não, primeiro você faz todo o desenho, depois você faz
toda a limpeza, e se você vê que realmente tem a necessidade de tirar aquele pelo, aí sim você vai tirar. Mas enquanto isso, você vai seguir o natural da sua cliente, não modifique, siga o natural. Cliente procura profissionais na intenção de fazer uma limpeza e dar um resultado mais harmônico ao rosto dela, e não que ela modifique e transforme, porque querendo ou não, a sobrancelha é nosso cartão de visitas. Perceba que agora eu fiz a ligação dos pontos, né? Ponto inicial, ponto central, curvatura do arqueamento e a cauda da sobrancelha, tá? Então você sempre tem que fazer essa ligação de pontos, ó. Perceba que agora eu estou ligando do ponto inferior à curvatura, da curvatura à cauda da sobrancelha. Por que eu faço isso? Porque isso já me dará um resultado melhor, já está o desenho praticamente pronto e tudo de acordo com o natural da cliente. Ó, perceba que agora eu estou do início ao ponto alto da sobrancelha da cliente, do ponto alto à cauda da sobrancelha da cliente. E agora eu venho somente contornando com a caneta gel branca o que eu já havia feito. Uma dica que eu quero dar para vocês sobre a caneta gel branca é que perceba o quão suave a minha mão tá passando, tá segurando a caneta, o quão suave que eu tô desenhando na pele da cliente. Perceba que quando você comprar uma caneta gel branca, faça um teste. Acarque ela na sua mão e tenta fazer a marcação. Você vai perceber que a caneta gel, ela não vai funcionar, ela vai falhar. Então você tem que trabalhar com uma mão mais leve, uma mão mais sutil, para que ela realmente saia a carga e também faça com que a sua linha fique fina. Aí no vídeo onde vocês estão vendo, pode até parecer estar fina a linha, mas eu apenas estou contornando. Eu ainda vou fazer a limpeza do contorno da sobrancelha da cliente. Por enquanto eu só estou passando com a caneta em cima das marcações inferiores, superiores e as centrais, tá bom? Olha só como eu passo bem suave, sem pressa, bem devagarzinho. Lembrando que o designer natural, o desenho em si para fazer um procedimento de micropigmentação, ele é muito, muito mais importante, tá bom, pessoal? Ó, agora eu vou estar começando a fazer a limpeza do contorno. Eu peguei um palito, aqueles palitos que a gente usa para fazer a unha, né? Limpar o esmalte. E eu enrolei um pouquinho do algodão. Mesma coisa como se você fosse limpar o cantinho da unha após fazer a unha, né? Eu usei o tônico para fazer a higienização e perceba que eu estou levemente, minha mão, olha como minha mão tá leve, vocês conseguem perceber? O quanto que a minha mão está leve? Então eu venho levemente fazendo uma limpeza para que eu não apague a marcação, mas que eu deixe aquela marcação um pouquinho mais fina, para que na hora que eu faça o procedimento de micropigmentação ou mesmo uma limpeza, eu tire exatamente aquilo que precisa ser tirado. Então quanto mais fino você consegue deixar esses traços do designer que você fez, melhor será o seu resultado final. Então você tem que ter total ciência que, independente do que você faça, seja uma rena, seja um procedimento de micropigmentação, o designer é o processo mais importante que tem ao todo do procedimento. Às vezes eu demoro em torno de 20 minutos para realizar um designer, mas tem clientes que eu demoro em torno de 1 hora para realizar o designer. Mas por quê? Porque as pessoas, se você parar para perceber, nenhuma pessoa tem um lado igual ao outro. Às vezes nós temos um lado um pouco mais alto, perceba sempre pela pálpebra de sua cliente. Às vezes uma pálpebra é um pouco mais alta do que a outra. Então você tem que tomar bastante cuidado na hora de realizar um designer, porque ele sim é o passo mais importante na hora de realizar
qualquer tipo de procedimento, seja rena ou seja micropigmentação. Um designer torto vai dar o resultado final do seu procedimento ao todo torto. Então tomem bastante cuidado e sejam extremamente detalhistas na hora de realizar. Tenha calma, paciência e que você vai ver que o seu resultado vai ficar incrível. Olha só, agora eu coloquei a minha modelo sentada. Por que eu coloquei minha modelo sentada? Para eu ter a noção final de como que realmente está o desenho que eu criei. Mas por quê? Normalmente, quando a modelo ela está deitada e você tira as medidas, você faz o desenho, ela está totalmente relaxada. Por quê? Porque ela está deitada. Então, automaticamente, a musculatura do rosto dela ao todo está relaxada. Então, se você tirar como base somente ela deitada, a hora que ela se sentar, automaticamente ela vai ter as expressões faciais dela. E isso faz com que, às vezes, o resultado acaba torto. Então, sempre que você puder, tenha a oportunidade de fazer as medidas com a pessoa deitada ou a pessoa deitada, o que melhor você achar, o que melhor você se adaptar. E só que faça sempre a conferência dela deitada e dela sentada para ver se está tudo correto. Olha só, agora o que eu estou fazendo? A limpeza dos pelos. Perceba que Perceba que a pinça que eu estou utilizando é uma pinça ponta fina, mais conhecida como pinça ponta agulha. Eu sou extremamente apaixonada por essa pinça, eu gosto muito dela, eu sinto um conforto muito grande na hora de fazer a limpeza dos pelos. E olha que legal, eu acabei de trocar de pinça. Essa pinça que eu peguei agora, se eu não me engano, é a pinça ponta reta. Isso mesmo, é a pinça ponta reta. Normalmente eu gosto de utilizar essa pinça para um local que tenha mais pelos. Ela acaba tirando uma quantia maior de pelo, diferente da ponta agulha, que ela tira somente um pelinho por vez. Então nas regiões que contém mais pelos, eu uso sempre a pinça de ponta reta. Perceba que no início da sobrancelha dela, ela tem uns pelinhos para fora do desenho branco, só que tem alguns pelos que estão para dentro, que estão cobrindo aqueles pelos. O que eu fiz aí? Eu coloquei o meu dedo indicador em cima dos pelos dela e arrastei os pelos para baixo, né? Então eu segurei os pelinhos que estão para dentro do desenho e tirei os pelos que estão para fora. Olha só, perceba que agora na pálpebra dela eu estou usando a pinça de ponta reta. Por quê? Porque ela tinha uma quantia maior de pelo. Mas, como agora eu estou pegando bem próximo à linha e eu quero tirar um pelinho por vez, eu troquei novamente de pinça e peguei a pinça ponta agulha, porque ela tira somente um pelinho por vez, tira muito bem e também dá um resultado, digamos, mais limpo. Você tem que ter paciência para tirar um pelo de cada vez e com calma. Se você puxar o pelo de qualquer forma, ele vai quebrar. Com a pinça ponta agulha, o que eu gosto de fazer? Pegar bem rente da pele, onde o pelo cresce, e puxar esse pelo para que não tenha risco dele quebrar, tá bom? Então, ó, perceba aqui, ó, eu tiro bem rente a pele da minha modelo e eu puxo levemente para não ter risco do pelo dela quebrar, tá? Uma coisa que eu também esqueci de explicar para vocês. Perceba como eu puxo bem a pele da minha modelo. Tá vendo que eu tô puxando bem para cima? Por que eu estou puxando bem para cima? Para esticar a pele dela.
quanto mais eu estico a pele da minha modelo, menos dor ela sente e menos risco de eu beliscar a pele dela existe, tá? Então, ó, preste bem atenção como o meu dedão está no centro da sobrancelha dela e o meu indicador está puxando a parte do ponto alto, né, mais conhecido como arqueamento. Então, você repara que a parte da pálpebra dela está completamente esticada. E olha só que incrível! Que resultado bem limpinho, um designer bem feito, tudo de acordo com a simetria dela, com o designer natural dela. E agora um dos maiores segredos. Sempre na hora de cortar o pelo da sua cliente, você vai penteá-los para cima, não penteie para baixo, sempre para cima, e você vai cortar de acordo com a linha, a marcação que nós fizemos. Não tente cortar tudo de uma vez, porque senão vai ficar um corte meio feio, meio assim, tipo, mal feito, né? Então sempre tenha a paciência para cortar devagarzinho, para que fique um corte, digamos, mais bonito, um corte mais rente, tá? Olha só como eu vou de pouquinho em pouquinho, eu não vou tipo com a tesoura ao todo, eu vou só com a pontinha dela, cortando partezinha por partezinha, pra ficar um corte bem bonito, bem limpinho, bem certinho. Eu não passo a tesoura já direto na sobrancelha toda, eu vou cortando de pouquinho em pouquinho pra dar um resultado melhor e mais bonito. Agora eu estou recontornando o desenho, porque conforme você vai passando a pinça para tirar alguns pelos, a pinça acaba apagando um pouquinho o desenho. E como eu vou estar entrando num processo de micropigmentação após o designer, se eu não recontornar o desenho, na hora de fazer o procedimento eu vou perder toda a marcação, vou perder todo o designer e vou me perder ao todo na hora de realizar o procedimento. Então sempre recontorne para você ter uma segurança maior na hora de fazer todo o próximo procedimento, seja uma rena, seja uma micropigmentação. Sempre recontorne, limpe novamente para deixar com um tracinho mais fino, mais bonito. Sempre tenha total cuidado e tente dar o seu melhor na hora de fazer o procedimento para que fique um resultado incrível.